Olá amigos, saudações, estou aqui mais uma vez para trazer para vocês um conteúdo que está ligado ao projeto Grafismo Indígena, que é um trabalho que faz parte do projeto Grafismo Indígena. Como eu havia dito no vídeo anterior, o projeto ele tinha uma intenção mais que se destacava dentro do projeto, seria mostrar a beleza do grafismo, principalmente de grafismos indígenas aplicados nos artesanatos, né? Artesanatos e artefatos, e até esclarecer algumas observações que foram feitas nos comentários, né, em relação a justamente isso, do vídeo não ter mostrado tanto isso, e realmente o vídeo não tinha a intenção de mostrar, e sim o projeto, porque no vídeo, a abertura no primeiro vídeo, eu disse que o projeto era justamente mostrar a beleza do grafismo, destacar, enfatizar essa beleza do grafismo, né, e a beleza que o grafismo proporciona ao próprio objeto. Inclusive isso daqui, esse trabalho que eu vou mostrar aqui para vocês, é justamente a influência que o grafismo tem e as possibilidades que eles te dão de criar formas, de criar estruturas visuais que possam formar imagens bonitas, como essa, por exemplo. Não sei se todo mundo valoriza, mas eu acredito que saiu bonito. É uma imagem aqui, um todo em si. Mas se você for olhar em pequenas partes, esse desenho aqui, esse todo, ele é uma imagem construída com grafismos, com padrões, né? E os grafismos, os padrões, eles são formados por linhas. O principal elemento do grafismo são as linhas. As linhas são classificadas dentro do grafismo. As linhas que eu exploro para construir formas são justamente as linhas curvas e as linhas sinuosas, né? Muito raramente eu utilizo linhas retas para se criar forma, né? Tanto é que se você isolar cada parte desse, tem um padrão que se repete do outro lado. Não sei se dá para vocês verem, eu vou até colocar um pouco mais. O todo dá para ver. Ó. A maior prova disso é que essa metade daqui, ela é idêntica à metade daqui e forma uma imagem. Essa imagem aqui é um desenho representa a imagem de um jaguar. Foi inspirado esse desenho, não foi copiado de canto nenhum, isso mesmo eu criei, ele é feito de madeira, isso é uma pirogravura, né? E o desenho foi inspirado numa arte asteca. Quem já estudou história já deve ter lido um pouco sobre a civilização asteca, seu império, alguns detalhes da civilização. Eu não estou aqui para entrar em detalhes dessa história, porém vou dar uma breve pincelada, né? Essa imagem desse jaguar, ela foi, como eu havia dito, inspirado nessa cultura, que era oriunda de uma crença, de uma elite de soldados astecas, guerreiros astecas, chamados de guerreiros jaguar. Quem já estudou história sabe um pouco desses guerreiros. E era classificado como 6ª classe de guerreiros. E os jaguares tinham uma crença num deus, que era como se fosse seu padroeiro, uma divindade, que fazia parte do panteão de deuses astecas, chamado Tezcatlipoca. Os nomes eram, para mim, com todo respeito, são muito engraçados, né? Tinha o Quetzalcoatl, o Tezcatlipoca, um panteão muito semelhante a diversas outras culturas e outras tradições. Tem a africana, a egípcia, a suméria, tinham seus panteões de deuses. Aí os astecas tinham um panteão de deuses muito semelhante em termos de ordens, termos de personalidades, de traços de caráter muito parecido dentro dessa hierarquia.
E os guerreiros jaguares tinham o Tezcatlipoca como um deus do céu noturno, que era uma espécie de vigilante, tinha uma crença de que ele os protegia. Mas não entrando muito em detalhes sobre seus costumes, e também para não fugir do propósito do projeto, que era falar sobre grafismo, sobre artesanato, sobre arte popular, principalmente de grafismo, eu criei essa imagem, que ela é feita em madeira. Eu já até no vídeo anterior falei sobre essa madeira, e é uma madeira que sofreu um empenamento, um curvamento, e eu aproveitei, era uma tábua, aproveitei para fazer essa imagem. Para mim, ela é um artefato puramente ilustrativo, decorativo, serve para decorar, ainda não está totalmente acabada, vou fazer o suporte para ela ficar aqui, ou então ficar pendurada, porém, é muito decorativo. Para alguns, podem representar como até para os guerreiros jaguares, folclore, não sei se ainda existe, mas muita gente ainda é ligada a essa cultura, principalmente os mexicas, os mexicanos, que foram herdeiros dessas tradições, dessa cultura. E lógico que sofreram muitas modificações com a chegada do povo europeu, dos espanhóis, que dominaram aquela região. E quem quiser estudar mais sobre isso, tem na história muitos detalhes sobre isso, sobre o declínio desse império. Bem, gente, mas é isso. A máscara em si, ela não só é uma cultura e uma produção dos artistas astecas, mas como um trabalho artístico muito atual, e é, para mim, uma ciência humana. O uso das máscaras, a confecção das máscaras, a produção das máscaras, a utilização das máscaras dentro da realidade humana, dentro da sociedade humana, dentro das engenharias sociais. Porém, isso tudo hoje está muito ligado à tecnologia, independente do uso na festividade, como grandes eventos tradicionais como o Carnaval e outros que são realizados anualmente. Essa cultura de uso de máscara, para mim, é uma ciência humana, porém hoje ela está associada não, ela está sendo muito dominada e controlada com inteligências tecnológicas. Dentro do mundo digital, você vê que você pode criar a imagem que você quiser para você, que possa representá-lo dentro do mundo digital. Então, isso são formas de máscaras, são dados nomes de avatares, seu avatar digital. É um homem, não em geral, mas grande parte das pessoas, elas estão muito digitalizadas, digamos assim, devido a usar tanto essas ferramentas da web e se identificar com ela, a própria linguagem tecnológica dos emoticons, que você usa uma carinha para representar o que você está sentindo. Tudo isso, para mim, está associado ao uso de máscaras. Inclusive, até na própria ficção, você vê muitos filmes que exploram muito isso, e o nível de avanço, de domínio e a evolução dessa ciência, do uso das máscaras. Se você for observar em detalhes com um filme, por exemplo, Missão Impossível, de Tom Cruise, que é um filme muito assistido, que é um entretenimento hollywoodiano muito acessado, você vê o nível de tecnologia na produção, na confecção de máscaras. Se alguém que esteja assistindo é fã desse filme, dessa série, vai entender o que eu estou falando. Então, aquilo é um uso poderosíssimo de máscaras que podem convencer, que podem lhe transformar numa outra pessoa, para que você, como muitos, tenham acesso àquilo que você quer conseguir, aquilo que você quer conquistar e tudo mais que você queira, que você não conseguiria com a sua própria aparência. Mas se você puder, através de uma máscara, se transformar num presidente, num senador,
para acessar certos poderes, se infiltrar em lugares que você quer entrar para tomar determinadas informações ou participar daquilo que você queira participar, e você consegue com aquele tipo de tecnologia. Então, gente, é mais ou menos por aí, não vamos entrar em muitos detalhes, nos aprofundar muito, para que o vídeo não fique muito extenso. E então isso é mais uma parte do conteúdo. Quero deixar aqui uma amostra aqui para vocês. O pirógrafo é essa ferramenta aqui, é uma ferramenta elétrica, muita gente já conhece. Ele tem essa fonte, que é como se fosse um transformador de voltagem, de amperagem, de volts e amperes, e que faz com que essa ponta aqueça e ele queima madeira, uma espécie de queimador de madeira. E é com ele que eu faço esses desenhos. Eu vou dar uma amostra, se der para vocês verem aí, ó. Vai queimando e vai escurecendo a madeira. Ele é uma ferramenta muito boa para quem trabalha com artesanato, e eu indico que você compre pela internet, porque aqui, pelo menos no estado do Pará, em Belém, esse material já está muito carinho. Esse eu comprei esses dias por um aplicativo, não quero fazer propaganda aqui, mas eu comprei pelo AliExpress, e olha só, ele tem uma qualidade muito boa. Ó. Então, gente, depois eu comprei. É isso que eu queria passar para vocês. Do mais, espero que tenham gostado, e se gostaram, se foi útil, não sei se deu para passar a mensagem. Também vou falar em outro momento em que, sobre o uso dos grafismos na moda, sempre utilizaram bastante isso, uma espécie de apropriação dessa ferramenta, dessa arte. Grande parte é indígena, é de propriedade indígena, principalmente os padrões criados pelos índios. O uso dele na moda atualmente já há muito tempo, né, que eles fazem isso. Já houve uma apropriação desse trabalho indígena. Mas a gente vai falar isso em outro vídeo. Do mais, namastê, muito obrigado.